Pensa só, e se a maior transformação de uma vida pudesse começar em apenas 60 segundos? Pois é, a gente costuma pensar que mudança de verdade exige um esforço gigantesco, né? Horas, dias, semanas de dedicação. Mas a verdade é que as maiores revoluções, muitas vezes, começam com um passo bem pequeno. E essa é a grande questão que a gente vai explorar. A ideia de que um único minuto, se for usado com inteligência, pode destravar uma corrente de coisas boas que ecoa pelo dia, pela semana e, quem sabe, pela vida inteira. Parece bom demais para ser verdade? Bom, vamos investigar isso a fundo. Essa frase resume perfeitamente a ideia. O segredo não está na intensidade de uma coisa que se faz uma vez, mas na constância de várias coisinhas pequenas. É como se fosse o princípio dos juros compostos, só que aplicado aos nossos hábitos do dia a dia. Então, aqui está o nosso roteiro. A gente começa com a promessa por trás dessa ideia. Depois, mergulha na ciência que prova que isso funciona. Em seguida, vamos ver umas ferramentas bem práticas de um minuto para o corpo, para a mente e para o nosso espaço. E por fim, a gente conecta tudo, mostrando como criar um sistema que realmente funciona. Ok, seção 2, a ciência das pequenas vitórias. Antes de partir para o como fazer, é super importante entender o porquê. Por que um minuto pode ser tão poderoso assim? A resposta, olha só, está na forma como o nosso cérebro é programado para mudar. Tudo começa com esse conceito de ganhos marginais. Um exemplo clássico é a equipe de ciclismo Team Sky. Eles não tentaram fazer nada revolucionário. Em vez disso, focaram em melhorar só 1% em dezenas de áreas. Na nutrição, na aerodinâmica da bicicleta, até na psicologia dos atletas. O resultado? Eles ganharam o Tour de France várias vezes. O mesmo princípio vale para a nossa vida. E isso leva a gente para uma ideia muito forte do livro Hábitos Atômicos. A mudança de verdade não vem quando a gente foca só na meta final, mas quando a gente muda a nossa identidade. Cada ação de um minuto é como um voto para o tipo de pessoa que se quer ser. Não se está apenas fazendo uma prancha, está se tornando uma pessoa com mais disciplina. E como é que essa identidade é construída? Através do que chamam de loop do hábito. Todo comportamento que a gente tem segue esse padrão de 4 passos. A sacada do hábito de um minuto é genial porque ela ataca direto a terceira etapa, a resposta. Ao tornar a ação ridiculamente fácil, a resistência simplesmente some. É quase impossível dizer não. E a cada vez que a gente repete, algo incrível acontece no cérebro. Pensa nas vias neurais como se fossem trilhas numa floresta. No começo, é difícil de passar, o mato está alto. Mas a cada repetição, a trilha fica mais larga, mais batida, mais fácil de percorrer. Isso é a neuroplasticidade em ação. A consistência torna um novo hábito automático. O minuto diário não é só um truque mental. É literalmente reengenharia cerebral. Bom, seção 3, 1 minuto para o corpo. Com a ciência na cabeça, vamos para a parte prática. Como usar 1 minuto para dar um gás no nosso bem-estar físico? As respostas são surpreendentes de tão simples e eficazes. Vamos começar com a prancha? Parece simples, né? Mas em só 1 minuto. É um exercício que trabalha o corpo todo. Ativa o abdômen, protege as costas, ajuda a queimar calorias e, talvez o mais importante, forja uma disciplina de ferro. É um dos exercícios mais eficientes que existem, sem dúvida. Agora, para quem passa o dia sentado na frente de uma mesa, essa dica é de ouro. 1 minuto de agachamentos não serve só para as pernas. Estudos mostram que isso aumenta o fluxo de sangue para o cérebro, melhorando o foco e a nossa capacidade de tomar decisões. É como dar um reset mental e físico no meio do expediente. E claro, não podemos esquecer dos nossos olhos. O cansaço visual por causa das telas é um problema real. A regra 20-20-20 é um hábito de 20 segundos que relaxa os músculos dos olhos e previne a fadiga. Simples, rápido e super necessário no mundo de hoje. Seção 4. 1 minuto para a mente. Saindo da saúde física, vamos para a saúde mental. Aqui, 1 minuto pode ser uma ferramenta poderosíssima para a gente lidar com o estresse, ansiedade e cultivar uma mentalidade mais positiva. Quando o estresse bate, o nosso corpo entra naquele modo de luta ou fuga. Essa técnica de respiração controlada faz exatamente o contrário. A expiração mais longa ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o que manda um sinal para o corpo dizendo "tá tudo bem, pode relaxar". É como se fosse um tranquilizante natural e instantâneo. Olha, a neurociência por trás da gratidão é fascinante. Praticar a gratidão por 1 minutinho por dia, na verdade, treina o cérebro a procurar o que é bom na vida. Isso fortalece as conexões neurais ligadas à felicidade e ao bem-estar, fazendo da positividade o nosso estado padrão. É uma mudança profunda com o esforço mínimo.
Seção 5. 1 minuto para o espaço. Já falamos de corpo, de mente. E agora, do nosso ambiente. Um espaço bagunçado pode levar uma mente bagunçada. A boa notícia é que 1 minuto é tudo o que a gente precisa para começar a vencer a desordem. Essa aqui é a regra de ouro. É tão simples, mas tão transformadora. A bagunça raramente acontece de uma vez só. Ela é o resultado de centenas de pequenas tarefas que a gente vai deixando para depois. Essa regra ataca o problema bem na raiz, antes que ele tenha a chance de virar uma bola de neve. Vamos ver como a regra funciona na prática. Arrumar a cama já dá o tom para o dia começar bem. Limpar a bancada da cozinha evita que a sujeira acumule. Manter uma caixa do descarte facilita se livrar do que não se usa mais. Cada uma dessas ações leva menos de 60 segundos e impede que a bagunça se instale. Seção 6. O sistema é você. E agora, a gente chega no ponto central que amarra tudo isso. Todas essas táticas de 1 minuto não são só truques isolados. Elas são, na verdade, os tijolinhos para construir algo muito maior. Um sistema para uma vida melhor. Entender essa distinção é fundamental. Metas dão uma direção, mas são sistemas que garantem o progresso. A meta é ter uma casa limpa. O sistema é a regra de 1 minuto. A meta é ter saúde. O sistema é a prancha diária. O foco tem que ser no sistema. E os resultados aparecem como consequência natural. Todo dia, a gente tem uma quantidade limitada de energia mental para tomar boas decisões. É como uma bateria de celular. Ao transformar essas ações de 1 minuto em hábitos, elas se tornam automáticas, não exigem mais força de vontade. E isso libera nossa energia mental para as decisões que realmente importam. No fim das contas, a mensagem é esta. O poder não está nos 60 segundos em si, mas em fazer isso hoje, amanhã e depois de amanhã. É essa corrente, sem interrupções, de pequenas ações que cria uma força de mudança que ninguém consegue parar. E assim, a pergunta final não é sobre o que se vai fazer um dia, lá no futuro. É sobre o que se vai fazer agora. Qual pequena ação de 1 minuto pode ser tomada hoje para começar a construir a pessoa que se deseja ser amanhã? A escolha é individual e o momento é exatamente este.